graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos presentes aqui nessa noite maravilhosa do dia do Senhor. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em 3 textos. Um se encontra em Mateus capítulo 18, nós vamos ler do versículo 23 ao 35, Lucas capítulo 17, do 3 ao 6, e Colossenses 3, do 12 ao 14. Mateus capítulo 18, do 23 ao 35, a palavra de Deus fala o seguinte: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saído, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente para comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Pesado. Muito pesado isso. Mas agora vamos lá para Lucas, capítulo 17, do 3 ao 6, que afirma o seguinte: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoeira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Agora Colossenses capítulo 3, do 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da
perfeição. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, ó Senhor, Criador de tudo, mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu conselho, que é bom. Tudo que Tu criou na existência, no universo, é bom. E também, ó Pai, a pregação da palavra, ela é algo de suma importância na nossa vida, o momento mais importante do culto e o momento que Tu fala a nós. Apesar do pregador, apesar de nós que estamos ouvindo, Tu, ó Pai, fala aos nossos corações. O Teu conselho, ó Pai, muitas vezes não tem sido e nem é fácil. E nós precisamos do Teu Santo Espírito para assim cumprir a Tua vontade. E nós precisamos da Tua palavra para sermos enchidos do Teu Espírito e assim praticá-la. Te peço em nome de Jesus, ser conosco, ó Pai. Fala aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, certa vez C.S. Lewis disse que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. Falar dessa temática é algo que muitas vezes é de fácil expressão, até porque a palavra de Deus ela está recheada dessa temática. O Senhor Jesus, Ele quer dos seus discípulos essa prática do perdão, tanto a humildade de pedi-lo, também perdoar. Essa prática ela tem que acontecer no meio cristão, pelo fato de que nós somos reconhecidos principalmente por uma prática que é a chamada prática do amor. O cristianismo sem essas coisas não tem sentido. Qualquer outra religião, seita ou pensamento filosófico pode se tornar superior se essas coisas não acontecerem. É fácil falar sobre perdão até que exista alguém para nós praticarmos tal coisa, de perdoar ou pedir perdão. Amar todos é fácil, o desafio é amar quem nos persegue, por exemplo. Alguém já disse um dia também, eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Que contradição, né? Isso é um fato. Decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. Então não adianta você pensar que vai estar no corpo de Cristo, no ajuntamento cristão, vai fazer parte do cristianismo e não vai acontecer situações na qual você vai precisar pedir perdão e também precisar perdoar alguém. Se tem acontecido algo parecido com você, quer esteja aqui, nesse exato momento, na Igreja Presbiteriana Betel, de corpo presente, ou não está de corpo presente, está longe, às vezes está aqui, assistindo online o culto, ou depois vai clicar no link e assistir, saiba que essa é a coisa mais normal que existe na caminhada cristã. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. E aí começa a entrar essa prática requerida nas Escrituras. As pessoas muitas vezes roubam a nossa alegria. Sofremos mais por causa das pessoas que pelas circunstâncias adversas. Vivemos num mundo ferido, doente e cheio de mágoas, entre as nações, entre as tribos, entre famílias. Por exemplo, o divórcio já atinge 50% no mínimo dos casamentos nesse mundo. O divórcio é fruto da dureza de coração, ou seja, muitas vezes da incapacidade de perdoar.
Nós conhecemos, nós sabemos, já vimos e contemplamos exemplos de casais que aconteceu exatamente aquilo que nós conseguimos ver no capítulo 19, o capítulo logo após esse aqui. O interessante é que, antes de chegar no capítulo 19 e se falar sobre essa questão do divórcio, ele fala aqui sobre o perdão, a temática está dentro. O perdão é necessário. O Senhor Jesus aconselha que perdoe a parte do cônjuge que traiu, por exemplo. Deveria ser assim, mas muitas vezes, esmagadoras das vezes, não acontece. Eu estou falando aqui da questão bem extremada, mas às vezes não se perdoa, às vezes até o jeito de ser da pessoa, a personalidade da pessoa. Então isso tem que ser trabalhado no meio cristão, já começando dos lares. E os nossos relacionamentos enquanto cristãos e povo de Deus, como fica? Quem não perdoa muitas vezes adoece, e principalmente espiritualmente. Ela fica com o coração angustiado, porque não pratica. E é duro, nós lemos textos como esse, aqui do capítulo 18 de Mateus, quando no final o Senhor Jesus diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Tem uma música que a letra da música, ela diz assim: perdoar é muito mais do que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, e apertar a mão também. O difícil é revelar o coração, ou seja, isso tem que sair do íntimo. Essa prática tem que acontecer. Então vamos ver aqui alguns porquês, e o primeiro ponto dessa noite é: por que devemos perdoar? A primeira coisa é porque faz parte da natureza do povo de Deus. É perdoar, faz parte da natureza do povo de Deus. Lá em Colossenses, que a gente leu, capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, vamos ler o 12 e o 13, diz: revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Vamos ver essa parte aqui do versículo 12, mas ele vai dizer, está falando de eleitos, a prática do eleito, do salvo. Mas diz o 13: suportai-vos uns aos outros, perdoais multamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A gente está requerendo a mesma prática que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos no capítulo 18 de Mateus. Ser cristão é ser e praticar a questão da nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus, ao corpo de Cristo. Quem não pratica o perdão não está exercendo o seu papel de eleito. Então, por que temos queixas uns contra os outros? Ainda não chegamos à glória, ao céu. Não estamos ainda contemplando a Deus na face de Cristo. Aqui temos falhado muito uns com os outros, e precisamos exercitar esse perdão urgentemente. Alguns relacionamentos na igreja são feridos por causa da falta de perdão, sem falar que não se conversa sobre o assunto nunca. Muitas vezes se fala para um e para outro a queixa que se tem com o irmão, e não vai até ele, até que acontece um grande alvoroço e um grande problema no seio da igreja. Porque temos sido muito perdoados. A igreja é uma comunidade de pecadores,
Como Deus nos perdoou de forma completa, de tudo. Lembra do texto aqui que nós lemos? O sujeito, ele ia a ele mesmo, sua mulher, seu filho, tudo o que tinha. E o seu Senhor perdoou tudo. Aquele representa o Senhor, o nosso Deus. Então, completamente tudo. E ainda tem um detalhe. Esse perdão, ele é eterno, é para sempre. De uma vez por todas. Deus apagou, afastou, desfez, esqueceu, sepultou no fundo do mar os nossos pecados. Não se vê mais. Jesus, ele ilustrou muito bem isso nessa parábola do credo incompassivo. Por exemplo, comparar 10.000 talentos com 100 denários. A outra coisa, porque a recusa de perdoar pecados traz sérios prejuízos. É porque quem não perdoa, não pode sequer orar. Abre em Marcos 11, versículo de número 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. 1 Pedro 3, versículo 7. A palavra de Deus declara o seguinte aqui nesse verso: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Eu errei o texto, meus irmãos. As vossas ações, isso mesmo, é isso mesmo. Quem não perdoa, não pode sequer orar. Quem não perdoa, não pode sequer adorar. Mateus capítulo 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-o perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconcilia-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Deixai, então não se pode sequer adorar se não perdoar. Quem não perdoa também não pode ser perdoado. Segundo Mateus 6:12, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quem não perdoa também adoece, segundo Tiago 5,16. Quem não perdoa é flagelado pelos verdugos, como diz o versículo 34 do texto lido nessa noite. O segundo ponto central dessa noite é a terapia do perdão. Em primeiro lugar disso,
Há pessoas doentes emocionalmente porque nunca se perdoaram. Filipenses 3:13. Filipenses 3, capítulo 3, versículo de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Paulo teve suas memórias curadas. A outra coisa é que há pessoas doentes porque vivem cativas da mágoa. As pessoas adoecem por não perdoar. Outro ponto são os princípios do perdão. A primeira coisa é a cautela. No Lucas 17, versículo 3, a palavra de Deus diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Precisamos ter cautela para não sermos injustos e esmagarmos a cana quebrada. A mulher adúltera foi apanhada pelos fariseus com um objeto, mas foi tratada por Jesus como uma pessoa que merecia seu amor. Jesus restaurou Pedro, não o condenando naquele momento, nem foi expor ele ao ridículo, mas ele perguntou por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Então, a primeira coisa desse princípio do perdão é a cautela. A segunda é a confrontação. Porque no versículo 3 aqui do Lucas 17 diz: acautelais, mas se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. O tempo não é um santo remédio para curar as feridas. Os irmãos de José, depois de 22 anos, ainda estavam atormentados pelo pecado cometido. Depois de 22 anos, eles ainda estavam nessa situação. Silêncio também não é a voz do perdão. Davi adulterou, tramou, matou, mentiu, silenciou o seu pecado, mas o silêncio o adoeceu. Enquanto não confessou, não foi liberto. Sepultar um problema vivo não ajuda. Não adianta tentar afastar a culpa. É preciso arrancar o problema pela raiz. Paulo alertou para o perigo de deixar o sol se pôr sobre a ira. Confronto precisa ser feito com atitude de amor, não de soberba, não de ira ou qualquer sentimento desse tipo. A palavra repreende é chamar ao lado para consolar. Gálatas 6:1 mostra como devemos confrontar uns aos outros. Vamos para Gálatas 6:1 agora. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura,
e guarda-te para que não sejas também tentado. Repreende. Então, quando se fala de repreender, é chamar ao lado. Seria a mesma coisa, a mesma atitude, o mesmo ato que o Consolador, o Senhor Jesus, o tem em seu ministério e também o Espírito Santo tem para conosco. Estar ao lado, conselho, amor, brandura, mas falando a verdade. Isso pesa mais do que qualquer grito e qualquer maneira irada que você possa chegar diante de alguém. Saiba que é necessário ser brando ao falar a verdade. Saiba que é necessário com amor falar a verdade, porque a verdade sempre é pesada. Ela sempre dói. Ela sempre machuca, porque ela contraria práticas nossas. E a palavra de Deus é recheada dessas coisas. A outra coisa, arrependimento. A mesma língua que te feriu, ou que feriu, deve passar o bálsamo de Gileade. O arrependimento é a mudança de mente, de emoção e de atitude. Arrependimento é assim. A outra coisa, perdoar é esquecer, e esquecer não é amnésia. Mas é não cobrar mais a dívida do outro. Não é amnésia, meus irmãos. Não pense que vai da sua mente apagar aquele acontecido. Nunca mais. Mas é não haver mais a cobrança de uma dívida. Não é lançar mais no rosto do outro o que se perdoou. Não se comenta mais. Você não vai esquecer, mas acabou ali. Esquecimento, em termos de não esfregar na cara mais. Nunca mais. Se em algum momento aconteceu, não, eu perdoei fulano, mas se houve uma discussão de novo com o irmão, e você colocou diante dele isso aí, não houve o perdão, não houve essa prática. O quarto ponto central seria os caracteres do perdão. Primeira coisa é que o perdão deve ser ilimitado. Ele não tem limites. No versículo 22 e 21 do próprio capítulo 18, o Senhor Jesus vai lançar uma matemática meio exagerada para os discípulos. A gente saberia o resultado disso, matematicamente falando, mas o número é bastante elevado. E aqui também, no versículo 4 do Lucas 17, que vai dizer: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier até contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. É ilimitado. 7 vezes no dia, o cara vacilou com o outro, ele vai lá e pede perdão, você tem que perdoar. O perdão de Deus é nosso limite. Ele é obra de graça por nós. Pedro, certa feita, ficou, digamos assim, intrigado. Não sobre a necessidade do perdão, mas sobre o limite desse perdão. Lá nesses 2 versículos, 22 e 21 do capítulo 18 de Mateus. Jesus mostrou que o perdão deve ser ilimitado, como o perdão que recebemos de Deus é ilimitado. O perdão de Deus atingiu tudo que nós fizemos antes da conversão, que acontece durante o presente e tudo que acontecerá
que nós cometemos, que somos horrendos, somos pecadores, pecamos todos os dias contra o nosso Deus, e Ele está perdoando todo dia. E quem somos nós para não perdoarmos o nosso irmão, que foi destinado a ser um corpo com Cristo, e para a eternidade estamos com Ele? Quem somos nós para não praticar tal coisa? Tal volição de Deus para com o seu povo. Perdão de Deus é que deve ser o nosso referencial. Existem práticas de perdão lindos nesse mundo, como por exemplo o caso da moça na Unifor que foi estuprada e morta, e os pais daquela moça perdoaram aquele ato horrendo do homem. Como de casais que nós já vimos a prática do cônjuge, perdoou, coisa terrível praticada, muito bonito, mas a nossa referência não pode ser essa. A nossa referência é o Senhor. Na nossa oração deve estar embutida isso sempre: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O profeta Oséias demonstrou o amor e o perdão de Deus ao povo de Israel, perdoando a sua esposa Gomer. Outro ponto também está inserido nesse versículo de número 4 de Lucas 17, é que o perdão é restaurador. Versículo 4, mais ou menos lê: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Perdão às vezes é unilateral. A pessoa quer o nosso perdão, então nós tiramos a farpa da mágoa do nosso coração, e nós não nos deixamos azedar. Perdão restaura os laços quebrados. O perdão não apenas zera as contas do passado, mas restaura plenamente o relacionamento presente. Por exemplo, o filho pródigo foi restaurado pelo pai, e como foi lindo tudo aquilo ali. Então o perdão é necessário em nossa vida. Às vezes por causa de não perdoar o irmão ou os irmãos por um ato que você tem considerado covarde contra você, é que você nesse momento está doente espiritualmente. Às vezes por não perdoar, ou às vezes simplesmente não compreender o irmão, o sujeito abandona a coinonia, o ajuntamento, e deixa de participar de maravilhas ditas por Deus a cada dia do Senhor, porque não perdoou, ou porque não é capaz de pedir perdão. O exercimento dessa vontade magnífica de Deus para o seu povo. Outra coisa, o perdão é transcendente. Versículo 5 do capítulo 17 de Lucas. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Só o Senhor pode nos capacitar a perdoar. Se você não tem capacidade de pedir perdão ou perdoar, peça ao Senhor, ore a Deus que Ele lhe dará. Você sendo um filho de Deus, sendo eleito, Ele lhe capacitará e lhe dará o amor necessário para praticar tal coisa. Só o Senhor Jesus pode curar o nosso coração da mágoa. Precisamos sim, como fez aqui os seus discípulos,
precisamos sim pedir que Ele aumente a nossa fé. Uma pessoa que tem uma fé trôpega, ela não conseguirá perdoar. Porque a fé, aí é que pega na vida do cristão. Vamos ver aqui um cenário. Alguém chateou o irmão na igreja. Presbítero Valdemir. Vamos colocar aqui o conselho. Houve uma chateação do conselho. Vicente discordou do Valdemir. Aí houve ali aquela breve confusão. E um atrito com ele, não as vias, mas a gente brigou. Aí um dos dois tem a atitude: eu não vou para a igreja enquanto ele estiver lá. Eu não consigo perdoar ele. Não dá para mim estar diante dele. Eu não consigo olhar nos olhos dele. Ele me magoou, ele me machucou. Não é necessário fé. Os discípulos, eles disseram aqui: aumenta-nos a fé. Eles precisam de fé para perdoar, para viver esse perdão, viver esse amor. E é de onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra. Se desligou do ajuntamento, ele não estará aprendendo, ele não estará sendo enchido pela palavra, a fé dele não aumenta. Aquilo que é necessário para perdoar, ele não terá. É um problema, é grave. Vira, quando a gente quer falar de uma coisa que não tem volta, né? Geralmente vira aquela caverna do dragão. Não tem volta. Complica. Ou seja, a declaração deles aqui é de dizer: todos nós estamos aquém do padrão de Deus. Então, Senhor, aumenta-nos a fé. E no momento que você pedir isso, é necessário você ser alguém que está em contato com a palavra constantemente. Quer devocionalmente falando, quer em podcast, vídeos no YouTube, mas principalmente no corpo de Cristo. Porque ali muitas vezes está a oportunidade de você ensinar uma lição ou ter uma lição de alguém na prática do perdão. Outra coisa, quinto ponto, que seria o processo do perdão. Vamos lá para Romanos, capítulo de número 12. Vamos ler o 17 e o 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ao 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E rejeite ideias de desforra. Jesus não revidou o traje com o traje. Ele fez isso, por acaso? Não. José do Egito, no versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis, rapidinho, meus irmãos, olha o que diz a palavra. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Pensou se José ele tivesse esse agir
imaturo de retribuir o mal que foi feito com ele. A atitude do cristão sempre é esse sumo bem. Outra coisa é, tome a iniciativa para a solução do problema. Não importa se você é um ofensor ou ofendido. Cabe a gente a iniciativa de desencadear o processo da cura pelo perdão. Isso é uma liberdade que o Senhor nos dá. Onde há o Espírito, aí não há liberdade? O Senhor nos dá liberdade para agir para o bem. Quando somos regenerados, começamos a exercer eleição, aquela liberdade de porco somente para pecar, odiar, não perdoar, não amar, não fica apenas aquilo. Você tem a liberdade, porque há o Espírito, você pode sim chegar até o irmão e praticar o perdão. Outra coisa, evite as desculpas e racionalizações. Primeiro, ninguém é perfeito, errar é humano. É justamente porque somos imperfeitos é que precisamos pedir perdão. É justamente por isso. Vocês já viram, né? Ninguém é perfeito, errar é humano. Aí quer continuar no erro, de não perdoar, não viver o perdão. A outra coisa, a ofensa foi tão pequena. Os grandes problemas conjugais são formados de pequenos problemas não resolvidos. Sabe quem é que devasta as vinhas? São as raposinhas. Nem vê as bichinhas lá, né? É até bonitinha, não, a raposinha? Ela vai lá e sai detonando tudo. São pequenas coisas que vão devastando a nossa vida. Vou falar aqui de relacionamento, porque num casamento existem muitas briguinhas e as coisas vão se acumulando até se tornar gigantes. Então não tem esse negócio, a ofensa foi tão pequena, não tem isso. Deve-se logo procurar e pedir perdão e perdoar. A outra coisa é, aconteceu há tanto tempo, eu não estou nem aí. O tempo não cura memórias amargas. Existem coisas que podem estar em nossa vida, que deveria ter sido perdoado, exercido esse perdão há anos, e não é feito. Eu conheço pessoas que são extremamente amarguradas, porque não conseguem perdoar nada. Ela vai juntando essas coisas, ou então tem uma coisa que ela jamais esquece. Tem pessoas que a sua vida é dirigida por uma vingança. Não existe mais nada daquilo, ninguém pensa, só ele. E ele quer a vingança, mas o perdão nunca foi exercido. Outra coisa, em relação a essa questão do tempo, que ele não cura essas memórias amargas, Esaú e Jacó, depois de 20 anos, a consciência de Jacó ainda estava pesada, meus irmãos. Depois de 20 anos. Tem outra desculpa também, que tem, a outra pessoa estava mais errada do que eu, ele errou mais. O perdão concentra-se no nosso erro e não no erro do outro. O perdão concentra-se no nosso erro e não simplesmente no outro. Então essa também não cabe. Eu estava errado, mas você também estava errado, é outra que acontece. O mais provável é que
em vez de curar a relação, ela fique ainda mais ferida. Outra coisa também é que a pessoa não vai me entender. É isso que não vai, a pessoa não vai entender ela, então ela não vai até aquela pessoa. Ela vai sim, se você for com a atitude correta e com as palavras certas. A palavra branda desvia o furor. Se chegar brandamente, aí pode ser exercido e curado. Isso. A outra coisa envolve dinheiro, que eu não tenho perdão, envolve restituição. E o que dizer de Zaqueu, por exemplo? Envolvia dinheiro a questão dele. Aí, para dificultar o contato, a pessoa diz, a pessoa envolvida já mudou o telefone. Faça de outra forma. Vá no Message. Procure em outro tipo de situação. Procure as pessoas que conhecem. Consiga o telefone. Mas procure a pessoa. A outra também eu não vou deixar para depois. Agora não. Essa procrastinação adoece ainda mais essa relação. Ou então, a pessoa tenta resolver de uma forma simples. Para ela é simples, né? Não, eu nunca mais vou fazer isso. Simplesmente, eu não vou pedir perdão, vou deixar isso aí do passado, está esquecido, a pessoa está distante. Eu não vou mais fazer isso. Simplesmente, eu não vou mais fazer isso. Disposição. Isso é o meio de arrependimento. Que encobre as suas transgressões jamais prospera. Mas o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Formas erradas de pedir perdão. Desculpe-me qualquer coisa. Na prática dessa expressão, significa, não estou vendo nenhum problema, mas como você é uma pessoa cismada e rancorosa, resolvi perdão do que não fiz. Outra coisa, desculpe-me, foi sem querer. Outra coisa, eu estava errado, mas você também estava errado, ou coisas assim sempre se repetem. Se você estava errado, desculpe-me. Essas coisas não cabem e não devem se fazer. O fato é que o Senhor diz, e o que é mais pesado em tudo isso, é justamente o último versículo, aqui o 35 do capítulo 18, é que assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. É uma das principais características do eleito, é perdoar. Nossa, que pesado. O sujeito pode ser excelente pregador, doutrinador, excelente presbítero, diácono, exemplar, marido exemplar, pai exemplar. Um exemplo na sociedade, todas as pessoas gostam dele, amam, tanto os da igreja como os de fora, mas se o sujeito não perdoar, ele está mostrando o caráter de não eleito. Nossa! E é um grave problema no meio cristão. Então, algumas coisas nós devemos praticar. Quais são? Uma coisa é não envolver outras pessoas no seu problema entre você e seu irmão. Não envolva outras pessoas. Não transforme
em uma fofoca aquilo que poderia ser um exercício de privacidade e perdão. Não jogue uma pessoa contra outra. Espalhar contenda entre irmãos é um pecado que Deus abomina. Inclusive isso é obra da carne. Se for ver lá no capítulo 5 do 18 diante ali, você vai contemplar isso aí. Outra coisa, seja breve, claro, não se justifique. Vá direto ao assunto. Outra coisa, não seja esnobe, seja humilde. Não exalte suas virtudes simplesmente. Não exija justiça, exerça misericórdia. Perdão é um ato de graça. Sofra o dano. Estevão orou: Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão orou por aqueles que injustamente estavam matando, apedrejando ele. Um homem que, acho que a maior pregação escrita ali no Novo Testamento. Claro que as epístolas, as cartas são pregações, mas é a pregação contada ali em Atos dos Apóstolos por Lucas, fantástica ali. Aquele homem foi morto injustamente e ele sabe disso, mas naquele momento ele clamou pelo perdão deles e ele perdoou aqueles homens naquele mesmo momento. Então que possamos ter esses exemplos para a nossa vida, que o exemplo maior seja a palavra de Deus, o Senhor Jesus, a sua prática na cruz, a sua prática em todo o seu ministério. Que o Senhor nos faça viver o perdão, porque é um padrão cristão e faz parte do caráter do eleito, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nos dá força para viver o teu perdão, nos dá força, ó Pai, para pedir perdão e para perdoar. Que esse amor, ó Pai, que devemos viver entre nós, não seja hipócrita, seja verdadeiro, seja exercido. Em nome de Jesus, nos fortalece, ó Pai, nos aumenta a fé, nos ensina a cada dia, na Tua palavra, a viver esse perdão, e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, Senhor.